Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal Crochê da Gi. Eu me chamo Gisele e eu quero convidar você que é novo ou nova para estar se inscrevendo aqui no meu canal, ativando aí o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu postar aqui no meu canal. Toda semana, né, tem videoaulas aí gratuitas. E aos meus inscritos aí, né, a minha gratidão por vocês estarem, né, aqui acompanhando os conteúdos do canal Crochê da Gi. Hoje nós vamos fazer aula desse mini trilho de mesa folha da Gi, tá bom, pessoal? Primeira vez que eu estou fazendo um trilho de mesa folha. Gente, brincadeiras à parte aí, né? Hoje eu venho apresentar para vocês essa proposta desse trilho, que é super rápido e super fácil de fazer, né? Ele tem apenas 3 carreiras pra gente fazer a junção, o que deixa ele muito prático. Depois essa blocagem de duas e duas cores aqui, que, gente, é muito rápido de estar fazendo esse trilho aqui. Lógico, né, quando você for fazer, você pode usar aí a sequência de cores que você mais preferir, né? Esse aqui, gente, eu fiz ele, mas os barbantes estão assim um pouco finos, tá? E eu gastei aí um total, né? Nessa cor aqui branca, eu gastei aqui um total de 66 gramas, 70 gramas do marronzinho, que foi só essas duas voltinhas aqui, tá? E do vermelho gastei 70 gramas, mas vocês podem colocar aí um pouquinho mais, quem for trabalhar com sobrinhas, porque esses fios aqui estão mais finos, tá bom? Fiz esse aqui pra vocês juntinho ali na aula, fiz aqueles outros também, que eu deixei o videozinho aí pra vocês, que ficaram maravilhosos. Tem diferença, né, só na coordenação das cores, mas é o mesmo passo a passo, tá bom, pessoal? Eu uso aí a minha agulha de 3,75 milímetros e os barbantes são de numeração 6 e que podem, né, variar aí de tamanho, né, espessura, aí os fios até mesmo sendo a mesma numeração, né, sendo mais fino ou mais grosso, né? Então, gente, é isso. Vou deixar vocês aí com a videoaula, tá? Muito simples, muito fácil. Você fez essa peça, gostou? Curte, comenta, compartilha com amigo, com amiga, para ajudar aqui no crescimento do nosso canal. E se você tiver rede social, você pode também, tá? Estar aí me marcando, tanto aqui no YouTube, Crochê da Gi, e lá no Instagram, também Crochê da Gi, oficial, tá bom? Um beijão pra vocês, fiquem todos com Deus e agora, né, vamos aí para a nossa videoaula. Olha só, pessoal, pra gente fazer desse tamanho, eu vou utilizar 3 motivos, né? Então, fora esses aqui, nós vamos fazer mais um motivo aqui. Você pode estar utilizando a flor da sua preferência, tá? Como eu quero que a minha peça seja prática, né, pelo tamanho, a proposta dela é que seja rápida, né? Eu vou fazer com a florzinha rasteira, eu já estou acostumada a fazer ela há bastante tempo, não com o círculo mágico, sabe? Pra ela fazer bem rápida, que rende bastante. Então, eu vou utilizar essas florzinhas aqui. Mas você pode estar usando qualquer flor da sua preferência, tá? Que faça aqui esse quadrado pra gente começar ali o desenhado da nossa peça, tá bom? Esse daqui é o gramado, mas esta cor, gente, faz um bom tempo que eu tenho ela, eu não sei a numeração, tá bom? Então, nós vamos começar aqui pela florzinha. Vou fazer assim, ó, um círculo mágico, vou puxar e vou fazer aqui, gente, ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou vir aqui dentro, vou puxar, fazendo esse círculozinho com as correntinhas. Você pode deixar isso aqui pra trás se você for colocar pérola. Você pode esconder já junto com o trabalho. E se você preferir fazer o círculo mágico, pode estar fazendo também, que vai dar ali super certo, tá bom? Então, aqui, ó, agora eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Pego esse fio, ficou esse nozinho aqui, ó, eu puxo ele esconde ali no meio. Eu sempre faço meu primeiro ponto só com aqui as 3 correntinhas, tá, pessoal? Não faço com 4, porque eu acho que fica um espaço diferente aqui. Então, subi 3 correntinhas e agora aqui dentro eu vou começar a fazer pontos altos, ó. Um ponto alto, sempre escondendo o fiozinho para facilitar. Uma correntinha, mais um ponto alto. Mais uma correntinha, mais um ponto alto. E a gente vai fazer aqui até nós ficarmos com um total de 8 pontos altos separados por uma correntinha, contando com aquelas 3 correntinhas que nós subimos, tá? Olha só, 2, 4, 6,
7 e 8. Fiz aqui uma correntinha, vou subir aqui na terceira, ó. Vou puxar um ponto baixíssimo. Vai sobrar só um espacinho de nada aqui. Mas é isso mesmo que eu quero, porque senão fica muito largo onde a gente faz as correntes aqui, deforma a nossa florzinha, tá? Então, agora aqui eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntes, vou vir aqui dentro e vou colocar mais 2 pontos altos. 2 correntinhas de espaço, volto no próximo espacinho de uma corrente e mais 2 pontos altos. Uma, 2 correntinhas de espaço. E mais 3 pontos altos. E assim, nós vamos fazer por cada espacinho desse aqui dos 8 pontos, né? Nós vamos estar fazendo desse jeitinho aqui as pétalazinhas. Prontinho, pessoal, fiz aqui as 8 pétalas, ó. Eu gosto de fazer as 3 correntinhas, fica mais certinho aqui esses pontinhos altos. Agora, pra finalizar, eu faço só uma correntinha, pra também não ficar aquele espação. Venho aqui na última correntinha de cima, puxo o ponto baixíssimo, alongo esse fio, venho aqui no segundo ponto alto, ó, de trás pra frente e puxo lá pra trás, né, aqui, esse fiozinho. Agora, eu posso cortar, minha tesoura não está aqui. Prontinho, a gente corta um tantinho assim, não muito, né, pra que a gente possa esconder aqui, ó. Vou passar aqui por trás. Vou levar ela para um lugar onde eu consiga, gente, crochetar por cima para ficar bem escondidinho, ó. Trouxe pra cá, agora eu volto aqui. Ó, e aí quando eu passar com o verdinho, eu vou crochetar aqui em cima. Agora, vamos vir aqui com o verdinho. E no verdinho, nós também vamos fazer aquela laçadinha. Vou puxar. Deixa eu clicar aqui que tá fora, aí. E não deu. Aí, assim. Aí, aqui, ó, eu não uso esse ponto onde eu escondi o fio e nem aqui. Eu venho um antes, pra não ficar muitos arremates ali, né? Subo aqui o ponto baixo, 2 correntinhas e coloco aqui mais um ponto alto. O último ponto alto a gente faz aqui no final, fica melhor. 2 correntinhas e aqui dentro faço mais 2. Opa, 1, 2 e 3. Sempre eu vou levando o fio, tá, pessoal? Pra ajudar aqui no arremate, ó. Fiz o cantinho, esse aqui a gente vai fazer depois. Agora, faço a correntinha, faço um ponto alto, 2 laçadas na agulha, pego esse ponto alto aqui, ó, lá de baixo, pra fazer um ponto em relevo. Opa, escapou aqui. Ó, puxo ele, tiro 2, tiro 2, tiro 2. A gente vai meio que esticando até ele ficar dessa altura aqui que a gente precisa, tá? Agora, volto aqui e faço meu outro ponto alto. Uma correntinha e o cantinho de novo. Agora, são 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha e aqui a gente vai fazer de novo o ponto relevo. É um ponto alto duplo, ó, com 2 laçadas, pego aqui embaixo, puxa o fio e vai subindo, alongando, ó, pra ficar, né, aqui da altura daquele lá e mais o ponto alto. Uma correntinha e faz tudo de novo, cantinho, relevo, cantinho, relevo, até o final. E aqui, pra finalizar, eu fiz a correntinha, agora sim, eu vou colocar aqui o ponto alto. Aí, também não fica aquela separação longa aqui, ó. Agora, eu venho na última correntinha aqui de cima. E faço o mesmo processo. Puxo o ponto baixíssimo, levo ele lá pra trás pra cortar o meu fio. Cortei e novamente, pessoal, eu não deixo pra arrematar depois, porque eu acho que fica muito cansativo o trabalho, tá? Então, agora eu já escondi o fio aqui, ó.
E eu volto ele aqui de novo, vou e volto para poder crochetar em cima dele, tá? Agora, vamos para a cor da base, né? Que eu, no caso aqui, vou estar fazendo com a cor branca, né? Então, eu vou fazer assim a laçadinha inicial, vou fazer um pontinho assim. E eu, pessoal, vou usar, tá? Não vou usar esse cantinho aqui, vou usar o outro lado também, pra ficar bem bonitinho, tá? E aqui nesse cantinho, eu vou fazer um ponto baixo. E vou usar aquela técnica que a gente faz em tapete retangular, tá? A gente vai começar no cantinho e depois finalizar o cantinho. Então, é ponto baixo. Aí, aqui deixa eu só tirar aqui o meu celular, fazendo barulho. Cantinho, ponto baixo, 2 correntes, volto aqui no mesmo lugar e faço 2 pontos altos. Assim. Aí, faço uma correntinha. Aqui, então, nós começamos, vai ser cantinho. Aqui, ponto alto, né? Vou fazer o bloquinho aqui com 3 pontos altos. Sempre escondendo o meu fio pra facilitar aqui a minha vida, né? Ó. Aqui, então, eu fiz o cantinho, vamos terminar depois, 2 bloquinhos. Já aqui nesse cantinho, vai ser a parte arredondadinha. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma corrente, 2 pontinhos altos, uma corrente, 2 pontinhos baixos e uma corrente, pontos altos, perdão, pessoal. E mais 2 pontos altos aqui. Ó, então... 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Uma correntinha e aqui são bloquinhos, né? Na reta da parte verde, são bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Já aqui, ó, nesse cantinho, nós vamos fazer outro cantinho, tá? Que a gente faz um lado, extremidade igual, né? E separadinho, ó. Então, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Aqui, parte reta, bloquinhos de 3 pontos altos. Ó, tá vendo? O meu verdinho, ele já tá aqui, ó. E eu vou cuidar dele aqui pra eu crochetar por cima dele também. Depois, a gente pode estar colando, ó, ou como ele já foi escondido por bastante tempo, ó, dá pra cortar, mas dá pra colar, né? Aqui, ó, tranquilamente. Uma correntinha, bloquinho. Uma correntinha, e aqui, ó, já é igual o outro lado, que é arredondado. Então, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Uma corrente e 2 pontos altos. Então, deste ladinho aqui, eu fiquei, né, com 3 grupinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente. E agora, eu vou novamente aqui fazer os bloquinhos. Uma correntinha. Aqui agora, pessoal, nós vamos terminar de fazer o cantinho, tá? Então, aqui falta, né, 3 pontos altos. Aí, eu venho com o ponto alto atravessado, tá? Então, aqui, ó, na terceira correntinha de cima, eu vou fazer um ponto alto meio apertadinho. Ó, vai ficar assim. Parece que vai ficar torto, gente, mas fica perfeito assim, tá? Então, aqui, ó, eu fiz, né? Terminei aqui, fiz um ponto alto nesse daqui. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntinhas e faço aqui mais os 2 pontinhos altos que
vai formar depois, no final aqui de novo, o bloquinho. Gente, fica bem melhor e não fica aqueles troca de carreiras aqui, fica perfeito, tá? Uma corrente e vou fazer aqui os bloquinhos. Uma corrente, e esse bloquinho aqui já é a divisão, tá? Pra gente começar a trabalhar aqui, ó. Então, é uma corrente e um ponto alto aqui. Uma corrente, e aqui, ó, eu vou estar fazendo, né, um ponto para cada um daqueles dois e mais um junto, que é o aumento. Uma corrente, volto aqui e novamente, ponto sobre ponto. E uma corrente e o aumento aqui, né? Novamente, no terceiro grupinho, ponto sobre ponto. No último, o aumento. Então, ficou assim o cantinho, ó. Tínhamos dois, agora ficamos com 3 aqui em cima. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Deixa eu tirar esse negócio aqui, tá enroscando meu fio. E aqui, vamos voltar, né, a fazer bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Aqui, ó, é cantinho, tá? 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, uma correntinha e bloquinhos. Vou fazer esse primeiro todinho com vocês, tá, gente? Pra não ficar dúvidas. E eu quero mandar um abraço, se ela estiver por aqui, a Maria do Carmo, ela está aprendendo a fazer crochê, está assistindo aqui as minhas aulas. Um beijo pra você, Maria. Ó, vou fazer aqui uma correntinha, vou fazer a divisão dessa parte com arredondada. Aqui um ponto alto, uma correntinha e aqui, novamente. Um ponto sobre ponto no último aumento, uma correntinha. Um ponto no primeiro, um ponto no segundo, e aqui mais um no terceiro. Uma correntinha e aqui o último grupinho. Assim, certo? Uma correntinha, um ponto alto aqui para dividir, né? Espacinho vazio e o bloquinho agora no espaço de uma correntinha. E aqui, vamos terminar aqui esse bloquinho aqui, né? Esse cantinho, perdão. Ó, fiz, automaticamente ele vai se esparramar aqui, né? A gente ajeita também. E agora, novamente, eu vou fazer o ponto alto aqui no último de cima. E meio apertadinho. Aí, novamente, subo aqui 3 correntinhas e faço aqui dentro mais 2 pontinhos altos. Uma correntinha e volto a fazer aqui os bloquinhos, né? Da nossa parte aqui reta. Ó, aqui a gente deixou aquele espacinho vazio, nós vamos preencher aqui com 3 pontos altos. Opa, um ponto alto é aqui em cima, o último, tá? Então, ficou assim, ó, bloquinho, espaço, bloquinho. E aqui, ó, nós já vamos, né, fazer em cima daqueles pontinhos que a gente trabalhou. É uma correntinha e aqui um ponto para cada de base. E no último aqui o aumento. Uma correntinha, um ponto para cada de base.
e o aumento. Ó, uma correntinha e assim nós vamos fazer pelos 3 motivinhos que tem aqui da parte arredondada. E aqui, né, a gente faz uma correntinha e vai fazer o bloquinho que tá faltando aqui desse lado. Opa. Ó, ficando assim, tá, pessoal? Então, aqui, ó, vocês façam, né, os bloquinhos, cantinho igual, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Eu me encontro com vocês aqui, pra não ficar nenhuma dúvida. E olha só, que a gente vai completar o bloquinho, né, que a gente fez só o cantinho aqui. Opa. E aqui nós vamos cuidar, né, pra fazer os aumentos aqui. É um pra cada de base. E nesse, né, aqui, ó, o aumento no último pontinho. Aí, pessoal, esse trilho, né, uma das praticidades dele é que a gente já une ele direto aqui, né, nessa primeira cor, tá? Então, a gente vai terminar essa carreira aqui, eu vou terminar agora com vocês. E aí, nós já vamos unir. Vai ter o trilho maior? Vai ter o trilho maior, tá? Só que... nesse jeitinho aqui, nessa pegada de mini trilho, tá bom? Vai ser desse jeitinho aqui. Opa, fiz a correntinha aqui, aqui é bloquinho. E aí, a gente unindo eles assim, todo agora aqui já na cor da base, gente, é muito rápido de fazer esse trilho aqui, muito rápido mesmo. E ele fica num tamanho muito bom, né? E uma largura também bem interessante e bem econômico, como vocês viram aí, né? Ó, então, eu vou fazer aqui a correntinha, vou fazer aqui os 3 pontos altos. Entrou um mosquito aqui no quarto, tá fazendo um barulhinho aqui. Ó, faço aqui os 3 pontos altos, 1, 2 correntinhas, e agora, como eu vou cortar o meu fio, eu venho na última correntinha aqui de cima, puxo com um ponto baixíssimo, assim, ó. E aqui no segundo fiozinho, igual a gente fez aqui nos arremates, a gente leva o fio lá pra trás e corta. A gente vem aqui e corta, tá? E já esconde também o fio pra não deixar trabalho acumulado aí pra gente, né? Então, aqui eu já fiz, ó, o meu motivinho. O motivinho vai ser desse tamanho mesmo, né? Pra ficar ali prático, né, pra nós, que esse aqui, o intuito dessa peça é completamente prático e bonito, né? Que eu mantive aí os 3 trilhos, né? Os 3 motivos, perdão. Então, pessoal, eu fiz aqui o meu primeiro motivo, agora eu vou fazer o segundo motivo, e aqui, ó, a gente vai prender, quando a gente tiver aqui, a gente vai prender nesse aqui. Só que eu vou fazer ele e venho prender com vocês. O único cuidado que vocês devem ter é caso, né, vocês forem fazer uma flor diferente da outra e deixar, né, o trilho que tem a flor diferente aqui no meio. Mas no mais, gente, faz um trilho, emenda no outro, faz um trilho, emenda no outro, que não tem segredo, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui o meu motivo. A hora que eu começar aqui a parte de unir, eu venho com vocês mostrando, tá? Olha só, eu estou aqui com mais um motivo pronto, então, independente de quantos motivos vocês forem fazer, é desse jeitinho, tá, pessoal, que nós vamos estar fazendo, tá bom? Então, eu fiz aqui, ó, as 2 voltinhas. Na terceira voltinha, ó, eu fiz esse lado que a gente tá começando. Esse aqui, eu já vou unir aqui, ó, nesse outro motivo. Então, eu venho aqui, opa, pego aqui nessa pontinha, ó, já até uni o outro ali. Pego aqui nessa pontinha, puxo um ponto baixo. Deixa eu tirar esse barbante daqui. Puxo aqui um ponto baixo e já volto novamente aqui, ó. Fiz já os 3 pontos baixos e já volto aqui pra fazer o meu trabalho. Então, é nesse momento que a gente faz a união, tá? Olha só, então, já uni esse aqui e esse aqui agora, né, que nós unimos aí. E aqui a gente vai continuar, né? Dora, vem aqui. Minha cachorra, gente, ela saiu pra fora. Agora vai ser um griteiro dela. Ó, é um cachorro grande, né?
Então, pessoal, agora, ó, eu vou completar aqui, ó, a minha voltinha, conforme a gente já fez lá no primeiro motivo. Chegando aqui, eu não vou continuar com essa cor, tá bom? Eu vou cortar o meu fio. Daí eu venho não, corto, vocês cortem aí como a gente já fez anteriormente. Eu volto com a próxima cor com vocês, tá bom? Então, aqui já temos os 3 motivos, né? O que eu vou estar fazendo, eu vou estar fazendo com 3, tá? Mas pode fazer com 2, pode fazer com 3, né? Que é o nosso caso, 4, 5, é só você emendando aqui, né? Os motivos. Agora, eu vou vir aqui com a cor vermelha, vou fazer aqui a minha laçadinha. E vou, gente, começar sempre aqui, ó, onde eu já comecei. Eu percebi que o trilho fica sem aquelas dobras ali de subir, né? No biquinho aqui também fica, logicamente, porque não tem como, né? Mas é bem melhor do que na base ali. Então, eu venho aqui dentro, faço o ponto baixo, 2 correntes, e aqui no mesmo lugar, eu faço mais um e 2 pontos altos. Uma correntinha. Já venho aqui pro próximo motivo, eu já escondi meu fio, eu vou trabalhar aqui puxando ele pra trás, né, pra eu esconder o fio branco, e ao mesmo tempo vou caminhar aqui com o fio vermelho, e vou fazer aqui o bloquinho. Uma correntinha, venho novamente e vou manter aqui, né, deixa eu esticar aqui que tá torcido, aí fica ruim. E vou fazendo aqui o mesmo trabalhadinho, né, da sequência ali dos aumentos que nós já estávamos fazendo. Ó, e aqui eu vou fazer o ponto alto, ó, deixei aquele espacinho, ó, aqui, né, porque agora a gente vai começar a trabalhar aqui em cima. Aí, é uma correntinha, e aqui, nos motivos, é ponto sobre ponto. E no último, um aumento. Uma correntinha, novamente, ponto sobre ponto. Vou soltar esse fio aqui. E aqui o aumento, ó. Então, eu fiz aqui pelos 3 motivinhos, uma correntinha, e aqui a gente vai fazer esse encontro aqui juntinhos, né? Então, eu mantenho o padrão aqui do meu motivo, ó, uma correntinha, deixei o espacinho para na próxima a gente fechar, e bloquinho para cada correntinha. Aí, aqui, ó, eu estou no último bloquinho, tá? Último bloquinho aqui, espacinho pra fazer o bloquinho pra pular nesse. Diferente dos outros trilhos que eu fiz desse, gente, eu só vou fazer o bloquinho e já vou vir pra cá. Não vou pegar relevo aqui no meio, pra gente ter essa distância legal, porque se a gente juntar esses pontos, ó, ele junta e no final o bico embabado, tá? Então, eu vou fazer ele diferente. Então, a correntinha, e aqui eu vou fazer um bloquinho, 1, 2, 3 pontos altos, e aí, sem correntinha, sem nada, eu já venho nesse aqui pra fazer o meu bloquinho aqui. Uma correntinha, e aqui já mantenho novamente, né, o padrão do crescimento aqui dos nossos squarezinhos. Assim. Uma correntinha, um ponto alto aqui para separar agora aqui a curvadinha, e eu já venho aqui para fazer o ponto sobre ponto. E o aumento. Então, ó, vai ficar assim o meinho, tá? Olha só que lindo, gente, essas cores, né? Essa cor faz, acho que muito tempo que eu tenho ela. É maravilhosa.
Se eu não me engano, é da Baby, tá? Ou da FFA Barbantes. Então, assim, gente, agora, tudo que a gente faz em um motivo, a gente faz nos outros. Então, vocês vão seguir esse padrão aqui de aumento dos motivos, pelos 3 motivos. Aqui no final, é a mesma coisa, tá? Vocês vão virar e vão fazer o mesmo trabalhado desse lado aqui. Aí, vocês façam e eu venho só mostrando pra vocês, porque não tem segredo, gente. Agora, o crescimento é o padrão aqui da peça, tá bom? Todas as emendas vão ser feitas assim. E aqui, ó, a gente fez aqui, ó, a gente vai estar fazendo nesse e nesse daqui, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui e já já eu volto com vocês. Pessoal, fiz aqui os motivinhos, né, ó, igual a gente fez o primeiro, a segunda volta aqui, a mesma coisinha, ó, tá? As emendinhas, né, tudo no mesmo padrão ali da primeira. Agora, eu já cheguei aqui, ó, no cantinho de novo, vou fazer o mesmo jeitinho, tá bom? E vou subir aqui as correntinhas, né? E vou fazer os 3 pontinhos. Agora, nós já vamos começar, tá? Aqui não, tá, pessoal? Aqui a gente vai manter o padrão. Aqui a gente vai mudar. Então, nessa voltinha aqui, por ele se tratar de um mini trilho, nós já vamos começar a desenhar o biquinho, tá? Por isso que ele é muito rápido, gente, esse trilho aqui. Tá bom? Eu até a troca de cor, lógico, né? Que você pode tá fazendo aí mais troca de cores, aí é com você, né? Mas até a quantidade ou o jeito de trocar as cores já foi pensado aqui para deixar prático, tá bom? Então, vai ser 2 carreiras dessa cor, 2 carreiras da cor do bico e a final. Então, é muito rápido, né? Só 4 voltinhas aqui. Olha só, aqui nós vamos começar a fazer a divisãozinha do bico, tá? Então, vocês prestem bastante atenção que o jeito que a gente vai fazer aqui é o jeito que vai fazer nos outros motivos também, tá? Então, onde tem bloquinho a gente mantém, só aqui em cima que vai ter as modificações. Aqui onde tem o bloquinho, eu vou colocar o bloquinho do mesmo jeitinho, inclusive aqui, ó, com o ponto alto, né? Uma correntinha, venho aqui, ó. Aqui, a gente tem aqui os 6 pontos altos, ó. Então, eu vou fazer aqui o primeiro. Opa. O primeiro, o segundo. Deixa eu esticar aqui pra vocês verem melhor. Tá focando bem. E o terceiro aqui, ó. Então, eu fiz dos 5 pontinhos aqui, eu fiz 3. Faço uma correntinha, volto aqui nos 2 pontinhos, coloco um no primeiro e 2 aqui no segundo, que vai ser nosso aumentinho aqui, ó. Tá? Então, a gente dividiu em 2 bloquinhos aqui, um motivo desse. Uma correntinha, deixa eu focar aqui, gente, pro outro lado, aí. Uma correntinha, no próximo grupinho aqui, né? Um ponto no primeiro, um ponto aqui no segundo, um ponto no terceiro, uma correntinha e aqui, um ponto e aqui 2, como se a gente estivesse continuando a fazer aqui o aumento, tá? Uma correntinha. Agora, eu vou aqui para o meu terceiro motivo, faço aqui do mesmo jeitinho, um ponto no primeiro, um ponto no segundo, um ponto no terceiro, uma correntinha, um pontinho agora nesse, e 2 no último para um pontinho, né? Como se a gente estivesse fazendo ali o nosso aumento. Então, em cima aqui, ó, dessas 3 hélices, nós ficamos com 2 bloquinhos em cada um. Gi, eu quero fazer maior. Vai ter outra aula, tá, pessoal, de um trilho maior. Esse aqui, ele é meu celular deu memória cheia, eu troquei o armazenamento dele agora. Agora, vamos lá. Então, esse bico, ele foi pensado exatamente para esse trilho. Depois, vai sair a versão do outro maior, tá bom? Então, aqui, ó, a gente fez aqui os bloquinhos em cima aqui, né, das hélicezinhas, a correntinha, o ponto alto em cima aqui do ponto alto e já vai preencher com bloquinhos. E aqui, né, o último, nós estamos fazendo, né, sem correntinha e também sem fechar pontos altos juntos. Faz o bloquinho. E aí, sem correntinha, a gente vem aqui nesse outro bloquinho aqui.
e faz, né, os 3 pontos altos. Assim, ó. E a minha cachorra saiu de novo. Tava espirrando, gente. Então, aqui a gente vai, né, a cada um desses motivos, de um lado e de outro do motivo, a gente vai repetir isso. Aqui a gente vai fechar o bloquinho. Uma correntinha, e aqui nós vamos fazer, né, em cima aqui das hélicezinhas, que nem cresceram muito, porque o nosso é um mini trilho, né? Nós vamos fazer os 3 pontos seguidos, a corrente, e aqui um ponto sozinho e 2 nesse aqui, para ficar um bloquinho de 3, né? A gente faz o aumento aqui no último pontinho. Olha só, gente, que fofura que vai ficando, né? Eu fiquei encantada. Na verdade, eu fiz esse trilho maior. E aí, depois, né, eu fiquei pensando, não, tem que fazer um trilho com 3 motivos mesmo, mas mais, né, charmosinho, sem perder aquela elegância, né, do tamanho do tradicional, né? Mas que fique também, né, de um jeito econômico e fácil. E deu certinho. Ó, terminar aqui com vocês. Fiz aqui os bloquinhos e já estou aqui, ó, novamente, né, no ponto alto. E aqui fecho o bloquinho. Então, pessoal, a gente fez, né, esses grupinhos aqui, fiz nesse aqui. E do mesmo jeito a gente vai fazer aqui, desse lado e desse lado. É o mesmo trabalhado, tá? Não tem necessidade de eu fazer junto com vocês. E até mesmo para quem tá iniciando, já entendeu aqui a ideia do crescimento da peça, como que a peça vai se formando ali, é só repetir, né? Porque todos os motivos aqui são iguais, tá bom? Vou completar a minha volta. Chegando lá no final da carreira, nós vamos cortar o fio, tá? Do jeito que a gente já fez nos motivos aqui da cor branca, tá bom? Então, eu vou voltar com vocês já com aqui cortado, tá bom? Olha só, gente, prontinho, né? Fiz aqui. Agora, eu vou tirar toda essa doçura aqui, essa delicadeza, com um tom mais forte aqui pra contrastar. Eu vou usar o marrom agora, tá, gente? Peguei aqui o meu fio. Deixa eu cortar aqui, que já tem uma emenda aqui mesmo, né? Pelo menos a gente já se livra dessa emenda tão pertinho. Olha, pior que depois da emenda o fio ficou fino. Eita, acontece isso, né? Então, vamos lá, gente. Eu vou agora... A gente pode começar aqui do cantinho, né? Que fica melhor. Então, eu vou fazer minha laçada. Vou vir aqui. Agora, a gente vai fazer o cantinho completo, tá? Ponto baixo. Deixa eu arrumar aqui, né? Ó, ponto baixo, 2 correntes. E venho fazendo mais um ponto alto e mais um ponto alto aqui. Vou esconder meu fio também, entrelaçando ele, 2 correntinhas. E aqui, ó, mais um, 2 e 3 pontinhos altos. Ó, faço uma correntinha. Então, eu fiquei com o vizinho completo aqui agora, tá? Deixa eu virar assim que é melhor. Pra gente crochetar, né? Senão ele vai enroscando aqui. Agora, gente, nós vamos fazer aqui, ó. Um ponto alto. Aliás, uma correntinha, né? Um ponto alto. Uma correntinha. E aqui, ó, no próximo espaço, serão 2 pontos altos. 2 correntes e mais 2 pontos altos. Uma correntinha de intervalo, um ponto alto. Uma correntinha, mais 2 pontinhos altos. 2 correntes e mais 2 pontinhos altos. Uma correntinha e novamente um ponto alto, uma correntinha. Agora, vezinho. Então, a gente vai intercalar entre esses vezinhos, né, de 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, e entre eles, né, vai ter o ponto alto separado por uma correntinha, pra ficar soltinho assim, ó.
Eu acho que esse trilho, gente, ele vai ficar bem menor que os outros e bem econômico, porque, no caso, uma coisa puxa a outra, né? Porque esse fio aqui, ó, ele estava bem grosso, por isso que eu escolhi ele, mas por causa dessa emenda, agora ele tá um pouquinho mais fino. Mas tá bom, né? Porque no caso dos trilhos, né, fica mais delicado. Ó, e aí a gente vai trabalhando, né, por toda a peça, intercalando a correntinha, o grupinho aqui do Vzinho. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Olha só. Então, aqui desse lado, a gente já fez, ó, o último grupinho, tá? Do Vzinho de 2. Aí, aqui, ó, sobrou um pontinho. Nesse um pontinho, nós vamos fazer a correntinha, tá? E vamos fazer um ponto alto alongado, ó. Laçada. Pega aqui meu ponto, ó, tiro uma e tiro duas, mas não termino, deixo assim. Agora, eu venho aqui, ó, desse outro lado aqui, a mesma coisa, laçada, um ponto alto, né? A gente tira uma laçadinha, duas, e agora puxa as 3 juntos. Então, ficou com o ponto, né, alongado, fechado juntos. Faço a correntinha, vou pro próximo espaço. Agora, eu já começo a fazer os Vzinhos de novo, né? Que são 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, uma corrente. Ó, e aí, agora, a gente vai intercalar de novo. Vou fazendo aqui juntinho com vocês. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas tem um cachorro que fica chorando, chorando. A minha vizinha aqui, ela tem vários bichinhos, né? Vários cachorrinhos. E tem uma cachorrinha que bate nos filhotes. Aí ela separou essa cachorrinha. Aí chega de tarde, ela fica numa choradeira, tadinha. Ó, então, nesse motivo aqui, eu estou fazendo o último Vzinho novamente. Faço a correntinha e aqui eu já tenho, ó, o último pontinho, o espacinho aqui e o último espacinho lá. Então, a gente vai fazer de novo, né? Laçada, tiro um fiozinho, tiro 2, espero. Laçada, vou aqui no espacinho do outro lado. Tiro 1, tiro 2 e agora fecho todo mundo junto. Uma correntinha e já venho aqui pra fazer novamente o meu Vzinho. Assim, ó, tá? Então, pessoal, olha só, a gente vai fazendo esses Vzinhos, ó, vai dando certinho aqui, né? E essa quantidade de pontinhos aqui em cima. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Então, aqui vocês vão continuar, tá? Assim, por toda a peça. A única diferença é que aqui nesse cantinho, ó, vocês vão fazer isso daqui, ó, que é, né, o cantinho com 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, diferente desse daqui, tá bom? Então, nessa pontinha aqui é o cantinho normal e aqui, né, a gente vai intercalar nesses jeitinho que a gente veio fazendo, tá bom? Prontinho, olha só, gente. E aí, agora aqui, ó, a gente vai finalizar, deixa eu esconder esse fio que eu esqueci de cortar eles. Vou fazer uma correntinha, vou ir na última de cima aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer outro ponto baixíssimo aqui, e aqui, ó, nesse terceiro ponto, eu vou fazer um baixíssimo, mas nós já vamos começar a trabalhar. Porque aqui nas pontinhas, né, ele vai ter mais pontos do que nessa parte aqui, tá bom? Aí, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas, e aqui dentro, ó, no cantinho, eu vou colocar pontos altos. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente,
ponto alto, corrente, ponto alto. Vou fazer, gente, aqui 7 pontos altos dentro aqui, né, desse espacinho aqui. Já que eu vou contar com vocês. Ó, então, esse aqui das correntinhas nós não vamos contar, tá? E aqui dentro tem 2, 4, 6, 7. Uma correntinha. E agora, um ponto alto aqui, ó, em cima desse terceiro, aqui, tá? Assim, ó. Ficando assim. Opa, aqui não tem correntinha, perdão. A gente vai vir agora aqui, ó. Então, deixa eu só recapitular com vocês aqui. Só um minutinho, gente. Pronto, cortei o fio. Então, aqui, ó, né, a gente fez a correntinha, 7 pontos altos, e agora mais um ponto alto pra ficar igual esse aqui, né? Então, eu já fiz, vou fazer de novo com vocês, que eu desmanchei que eu fui cortar o fio. Então, eu faço o ponto alto, agora eu venho aqui, ó, em cima do ponto alto que a gente fez, e faço aqui um ponto baixo. Laçada na agulha, venho aqui no Vzinho, e agora eu vou fazer novamente, ponto alto, separado por correntinhas. 3, 4, 5, 6 e 7. Ó, então, 2, 4, 6, 7. Como o meu ponto, ele é um ponto tipo, maior, né? Eu venho aqui, ó, e já prendo em cima do ponto baixo. Se o seu ponto for muito apertadinho e começar a ficar tudo encostadinho assim, coloca uma correntinha, um ponto baixo e uma correntinha e vai pro próximo pra trabalhar, tá? No meu caso aqui, ó, eu vou fazer direto aqui um ponto baixo, ó, dá alcance, tá? Laçada, venho aqui pro próximo espacinho, faço um ponto alto, uma corrente e novamente vou trabalhar aqui, né, os 7 pontos altos separados aqui por uma correntinha. Dois, quatro, 6 e 7. Uma coisa interessante, gente, esse bico aqui, né, eu tenho algumas aulas dele, no meu canal ele é do tapete Nanda, tá? Eu fiz ele de várias versões já. Daí tem, né, essa composição de cores aqui, essas trocas, né, maravilhosas. Estou aí me inspirando no tapete Florescer, né, que daí tem a finalização ali um pouquinho diferente. Mas que eu queria falar pra vocês, essa parte aqui, ó, do bico, ela tem que ficar sobrando ponto mesmo, porque senão não dá o charme das correntinhas, tá? Ou dos pontos baixos, né? Dependendo de qual você vai fazer. Então, ele precisa ficar assim, ó, com essa sobrinha assim, sabe? Ele não fica certinho mesmo, porque senão não dá o formato ali, né, das alcinhas das correntinhas. Se for pouco ponto, as correntinhas vão ficar muito esticadas, não faz aquelas alcinhas assim, sabe? Então, gente, ó, vocês façam aqui, desse mesmo jeito que a gente veio fazendo, né? Eu vou me encontrar com vocês bem aqui, ó, na junção. E olha só, fiz aqui já em todos, ó. Agora, aqui, nós chegamos, né, no meio. Então, desse jeito que a gente vai fazer, vocês vão fazer também, né, desse lado e nesse aqui seguinte, tá, pessoal? Que é o quê? Eu faço ao invés de fazer os 7 pontos, ó, vou desmanchar uma aqui. Ao invés de eu fazer os 7 pontos, eu fiz 6, 2, 4, 6, para não sobrar aquele monte de ponto aqui, né? Agora, eu faço um ponto baixo aqui, a gente fez aquele Vzinho, né, dos pontos altos, eu faço um ponto baixo aqui desse lado, duas correntinhas e o ponto baixo desse lado aqui, tá? Então, né, a gente não prendeu no ponto baixo, ponto alto, igual a gente veio aqui. 6 pontinhos, um ponto baixo aqui, duas correntes e um ponto baixo aqui desse lado. Porque se a gente for fazer aqui esticar, ó, na junção o bico vai sobrepor muito um ao outro, né? Vai sobrepor um pouquinho porque é pertinho, né? Mas nesse caso aqui a gente tem que deixar essa folguinha aqui, ó, pra não encostar tudo, tá bom? Então, eu fiz aqui, né, e vocês vão fazer nas próximas também. Ponto baixo, duas correntes, ponto baixo do outro lado. Agora, a gente já vem direto aqui nesse leque, aí a gente tem que lembrar que no outro, né, a gente colocou aí apenas 6. E aqui também a gente vai colocar 6 pontinhos altos, separados por uma correntinha.
2, 4, 5 e 6. E ponto baixo em cima do ponto alto. E aqui já vou fazer, né, novamente, mas agora sim, os 7 pontos altos. Olha só, 7 e prendo aqui com o ponto baixo. Então, pessoal, essa vai ser enroscou aqui. Essa vai ser a nossa sequência, tá? De toda a peça. Vamos fazer esse caseadinho aqui, tá bom? Então, aqui, todos os meios vai ser do mesmo jeito. E aqui, nessa parte, já tá tudo certinho, né? Que a gente já fez aqui todo o bico, né? Pra dar certo, então, é só fazer esses lequinhos, tá bom? E aqui, eu vou voltar com vocês pra não ficar nenhuma dúvida, tá? E voltando aqui, pessoal, tô no cantinho, tá? Então, a gente daqui já vem direto pro terceiro ponto aqui, ó, do ladinho, e já começa a fazer o ponto alto, uma correntinha. Aí, aqui dentro, a gente vai fazer os 7 pontos altos, né, separados por uma correntinha. Como é ali o cantinho, né, é um bico maior, e a gente coloca esses 2 pontinhos aqui a mais, tá? Que é, né, os 7 pontos, que a gente já coloca aqui, né, nesse aqui da parte mais reta. E aqui no cantinho, a gente faz, né, 2 a mais, ó. 2, 4, 6, 7, 8 e mais uma aqui no terceiro ponto, né, que aqui no caso é o primeiro pontinho, ó, 9. Daí fica, né, aquele detalhezinho maior aqui. E aqui já faço o ponto baixo e já continuo ali fazendo o meu motivo. Agora, eu vou completar a minha volta já e eu venho aqui com vocês. Opa, fui apertar vocês, bati aí. Então, olha, gente, como que tá. Eu mostro assim, bem de pertinho, pessoal, que é uma das coisas que as pessoas gostam aqui na aula, né? Que é esse jeitinho mais próximo aqui, que dá pra ver melhor a peça. Olha só, então, aqui eu fiz o ponto baixo, aqui eu vou vir na terceira correntinha, vai sobrar uma, vou puxar. Vou vir naquela correntinha aqui, ó, vou puxar de novo e vou fazer aqui uma correntinha. Agora, eu vou abrir, gente, esse fio aqui, né, pra eu amarrar, porque agora a gente vai crochetar só com correntinhas, né? Então, eu coloco aqui um pouquinho mais longe, ó. Aí sim, agora eu vou apertar, vou fazer assim, não vou apertar. O segundo, né, já dou uma apertadinha e o terceiro, opa, o terceiro aqui eu aperto mesmo, tá bom? Daí agora eu venho, né, escondendo aqui, ó, entrelaçando, pra ficar muito mais prático aqui o nosso arremate, tá? Ó, olha só. Aí. Então, aqui a gente, quando a gente for crochetar, nós vamos sobrepor, depois eu corto aqui esse fio. Agora, gente, eu vou voltar de novo pro vermelho, pra fazer, né, aquele fechamento aqui dessa cor, que vai ficar aí muito maravilhoso, né? Agora, gente, eu não vou começar com vocês no canto, vou começar aqui perto pra mim mostrar pra vocês como que faz essa parte, porque ali, gente, toda a peça agora vai ser do mesmo jeito, então vai ficar muito prático, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, a minha laçadinha inicial, assim. Vou vir aqui, ó, no ponto alto, no caso eu vou começar aqui, mas vocês podem começar em qualquer lugar. E vou fazer um ponto baixo aqui nesse ponto alto, ó. Vou dar uma levantadinha aqui e faço ponto alto, tá? A gente pode deixar esse fiozinho aqui solto, depois a gente prende ele. Aí, aqui, ó, nesse espacinho, no próximo espacinho aqui da correntinha, a gente faz um ponto baixo. Sobe uma, 2 correntes, volta aqui no próximo espacinho, né? E ponto baixo. Uma, 2 correntes, volta no espacinho, ponto baixo. A gente vai fazer, né, aquele detalhezinho aqui da correntinha que fica solta, tá? E a gente vai fazer 2 correntinhas aqui por todo o trabalho, ó. Ó, então, todos os espacinhos a gente fez 2 correntinhas. Se o seu ponto for muito apertado, a gente pode fazer 3 pra ficar essa alcinha aqui. Quem quer fazer com picô, fica legal também, tá? Mas a ideia dessa peça aqui é a praticidade, tá bom? Então, a gente vai fazer só correntinhas, que é muito mais rápido. Aí, agora, gente,
Aqui, ó, nesse ponto alto aqui, nós vamos fazer a laçada e vamos fazer aqui um ponto alto atravessado. Atravessado não, em relevo, ó, laçada, venho aqui atrás, ó, passo a minha agulha, pego o fio, volto, né? Tiro 2 e tiro 2, tá? Aí, eu já venho aqui, ó, pro próximo espaço da correntinha, entre os pontos altos, ó. Ponto alto, 2 correntinhas, ponto baixo, gente, perdão. Ó, ponto baixo, 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas, ponto baixo. Aqui, ó, nós já estamos no meio, então, a gente diminuiu aqui, né, um ponto alto. Então, aqui, ó, a gente só vai fazer isso daqui, ó. Fiz aqui pelos 5 espacinhos, laçada. A hora que eu for fazer esse relevo aqui, ó, eu vou pegar esses 2 pontos juntos, né, que a gente fez aquele Vzinho assim aberto. Ó, a gente fechado, né? Eu vou vir aqui por trás, ó, vou puxar e vou tirar 2 e vou tirar 2. Ó, ficou assim. Aí, agora, eu venho aqui no primeiro espaço das correntinhas, ponto baixo, 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes, ponto baixo. Então, né, a única diferença que vai ter agora é só aqui nessa parte do meio. Ó, aqui no caso, eu já fiz pelos 5, ó, vai ficar assim, tá, gente? Tem um fiozinho branco aqui, ó. Vai ficar assim, esse meinho aqui, ó. Esse ponto que a gente faz aqui, ele vai ficar mais embaixo aqui. Mas fica maravilhoso aqui o desenho. E aqui, né, na parte reta tem mais pontos, eu vou fazer meu relevo. Se não ficou nenhum pontinho sobrando, gente, que não pode, né, que depois rebenta fácil, ó. Laçada, relevo. Aqui no espacinho, ó, eu volto fazendo ponto baixo, 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes. Então, gente, essa parte aqui não tem segredo, tá? É por toda a peça mesmo. Vocês vão fazendo a sequência de vocês aí, tá? E lá no cantinho, gente, eu não vou voltar com vocês, porque é a mesma sequência, tá bom? Desse aqui. A única diferença é que tem mais pontos, mas é só fazer ali, né, os pontinhos. Nesse caso, né, faz mais pontinhos aqui, porque lá vai ter mais pontos, certo? Então, não tem necessidade. Por isso que eu já vim direto com vocês aqui nessa parte da união, porque agora é muito rápido de fazer e muito prático também, né? Eu vou até fazer junto com vocês aqui, pra gente chegar ali na outra união e fazer mais uma vez juntos, tá? Mas olha pra vocês aqui, facinho que é, né? A primeira vez que a gente faz esse bico, a gente dá uma estranhada, né? Eu vejo as meninas comentando nos meus vídeos que fez e não ficou legal. Mas também tem a questão do gosto, né, gente? Mas quando a gente começa a fazer aqui, a gente, depois de pronto, né, vê como que fica lindo. Ó, já estou na união de novo. Vou fazer aqui, né, por todos os espacinhos, só que aqui, lembrando, é menos, ó, tá? Aí, aqui, eu já vou fazer aqui a minha laçada, ó. Lacei, pego esses 2 aqui juntos, puxo esse fio, opa, rosquei aqui, tiro 2 e tiro 2. E agora, já venho aqui, ó, no próximo espacinho pra fazer o mesmo trabalhadinho. Então, gente, olha só como que vai ficando. Deixa eu só ver se vocês estão vendo certinho. Então, vai ficando desse jeitinho aqui, ó. Daí, a gente vai fazer assim por toda a nossa voltinha aqui. Daí, como eu falei pra vocês, aqui vocês vão fazer sozinhos, a única diferença é que tem 9 pontos aqui, né? E aí, vai dar mais ondinhas aqui, mas é o mesmo jeito, tá? Então, eu vou completar a minha volta, né? E venho com vocês aqui pra gente fazer a finalização. Olha só, gente, finalizando aqui, ó. Então, aqui, com esses fiozinhos, né? Mas a única diferença é que aqui tem mais pontinhos pra gente fazer. Mas olha só que fofura que fica, né? Agora, aqui, nós vamos finalizar, gente, fazendo as nossas últimas 2 correntinhas aqui. Ah, não, já finalizei. Tá certo. E aqui, já tô na última já, ó. Então, aqui, a gente fez aquele ponto baixo, vou levar o fiozinho lá pra trás, vou vir aqui, ó, em cima do ponto baixo.
Opa, tem que pegar 2 fiozinhos, tá, gente? Pra não ficar soltando, ó. Pega os 2 fiozinhos, não peguei ainda. Aí, pega os 2 fiozinhos, puxo aqui pra cá a laçadinha, puxo um baixíssimo, agora eu venho nesse próximo ponto aqui, ó. Em outro lugar, não aquele, e levo esse fio lá pra trás. E agora eu faço uma correntinha pra ficar maior aqui, né? Corto. Agora, eu pego aquele fio que a gente deixou, amarro uma vez meio folgado, uma vez assim já mais apertando, e a terceira vez daí a gente firma bem mesmo, ó. Daí fica aqui pra trás. E esses 2 fiozinhos a gente pode ir entrelaçando aqui, ó, deixa eu virar. A gente vai entrelaçando aqui, né? Ó, ele ficou pendido pra cá, eu já aproveito pra esconder ele pra cá. Vou esconder aqui, depois eu vou colando, né? A gente vai entrelaçando aqui onde tá vermelho, até no marrom dá, porque aqui não vai aparecer muito, ó, na parte da frente, né? Aí, a gente vai entrelaçando ele pra poder, né, ali ficar, né, mais escondidinho. Olha só, pessoal, então ficou desse jeitinho aqui, fica bem delicadinho, né? Eu já tinha esse bico lá no meu canal, pessoal, mas agora, né, eu estou me inspirando, né, nessas finalizações aqui desse modelo, né, que é o modelo que faz sucesso em tapetes. Eu quis trazer ele aqui, né, para esse trilho aqui maravilhoso, tá bom? Então, a inspiração da Ordem das Cores aqui, né, é daquele tapete lindo e maravilhoso lá, né? Acho que é Sol o nome dela, se eu não me engano. Olha só como que ficou aqui, né? Esse biquinho. E assim, pessoal, finalizamos mais uma videoaula, né? Bem linda aí pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixei pra vocês outras inspirações de cores. Se você gostou, curte, comenta e compartilha pra você estar ajudando aqui, né? No crescimento do nosso canal.